Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Comissão de Saúde e Meio Ambiente debate qualidade da água consumida na capital gaúcha. Coordenador de pastoral relata na CPI da Pousada Garoa que moradores tiveram que pular janela para escapar de incêndio. E ainda, no espaço da Tribuna Popular, a associação destaca a recuperação do Hospital Mãe de Deus após enchente. Essas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente debateu no encontro desta semana a qualidade da água que chega à torneira das casas dos porto-alegrenses. Apesar do gosto e cheiro, o departamento garante que não há problemas para o consumo humano. Conforme os técnicos do Departamento Municipal de Água e Esgoto, a situação mais complicada ocorre nos pontos de captação próximos da foz do rio Gravataí, que apesar de fornecer menos de 2% da vazão de água do Guaíba, é um dos locais mais poluídos. Eles explicaram que a alta concentração de esgoto não tratado no curso do rio, proveniente dos grandes conglomerados urbanos, aliada à estiagem e à forte luminosidade, favorece o surgimento de algas, que atrapalham o processo de purificação da água. Por isso, em determinadas ocasiões, a água que sai da torneira de algumas casas, principalmente na região norte da cidade, pode ter gosto, odor e coloração. Na tentativa de reverter este cenário, no início do mês, o DEMAI voltou a utilizar carvão ativado em duas estações de bombeamento de água bruta, a Moinhos de Vento e a São João. Segundo técnicos do órgão, este produto é mais eficiente que o dióxido de cloro aplicado nas demais unidades. O diretor-presidente do DEMAI explicou que, mesmo em situações como essa, a água fornecida é 100% própria para consumo. Bruno Vanuzzi ainda acrescentou que outros produtos estão sendo testados para melhorar a qualidade do processo, como a aplicação de ozônio. Ozônio é um processo oxidante na substituição do cloro. Então, o ozônio é um processo que pode ser, inclusive, produzido localmente. O único insumo necessário, claro, é o equipamento, que é um pouco mais caro, e a energia. E hoje nós estamos no mercado livre de energia, estamos adquirindo energia limpa e podemos, inclusive, fazer algum projeto com fotovoltaica para isso. O outro processo é o processo de membrana, que substitui o composto de alumínio que nós estamos utilizando hoje, que já é muito, mas muito menos poluente e tóxico do que era o sulfato de alumínio antigamente. E o processo por membranas é um processo que exige, aí sim, obras civis maiores, e isso está ainda faz parte da missão de uma nova assessoria técnica que está se constituindo para a melhoria de tratamento de água em Porto Alegre. Nós temos água 100% da cidade, 99%, porque o 1% a gente nunca sabe, são as novas ligações. Vice-presidente da Cosmã e responsável pela condução do encontro, a vereadora Cláudia Araújo, do PSD, reforçou a importância de se confiar na qualidade da água que sai da torneira. A gente sabe que a população nos questiona muito com relação ao odor, com relação à coloração da água e tudo mais, e o DEMAI garantiu que tem o tratamento adequado, que isso acontece em função das algas e tudo mais que a gente vê no Lago Guaíba, mas que isso é só realmente aquilo que a gente sente, que a gente vê, mas que a água tem 100% de qualidade para ser consumida. Então, a população pode ficar tranquila com relação a isso, porque é de consumo tranquilo da população. Proponente da pauta, o vereador Giovanni Gringo, do Republicanos, cobrou ações mais eficientes para reduzir o esgoto não tratado despejado nos afluentes do Guaíba. Segundo o parlamentar, dessa forma seria possível melhorar a qualidade da água captada. Nós temos que tomar uma ação agora efetiva, porque a gente está falando de obras aí vai passar de 30, 50 anos, sei lá. Só que hoje a gente tem que entregar água que a gente consome todo dia, utiliza no alimento, né, para garantir a vida e a saúde das pessoas. A Comissão de Direitos Humanos recebeu motoboys para tratar sobre projeto de lei do Legislativo que prevê pontos de apoio para os trabalhadores do setor aqui em Porto Alegre. Os estabelecimentos parceiros, conforme prevê a proposta, receberiam um selo de identificação.
Remy é um exemplo do perigo constante que vivem os motoboys pressionados pelo tempo para realizar uma entrega. Em 2020, durante a pandemia, ele sofreu um grave acidente. Eu estava fazendo um aplicativo, sofri um acidente ali na BR, né? Eu saí de trás de um caminhão e vim bater atrás de um outro carro. Eu estava trabalhando por uma outra plataforma, né? Aí o amparo que eu tive foi de familiares, amigos, né? Depois de 2 anos que o Estado foi me alcançar com algum benefício, né? Perdi a perna. Eu estou usando uma prótese, a minha amputação é uma amputação de desarticulação de joelho, né? Que eu perdi do joelho para baixo. Diante da situação arriscada do trabalho, a categoria cobra respeito e valorização, tanto das empresas de plataformas quanto dos usuários do serviço. A falta de espaços adequados para necessidades básicas durante o expediente, como ir ao banheiro e tomar água, por exemplo, representa uma dificuldade a mais no cotidiano dos motoboys e motogirls. O trabalhador, ele vai ser constrangido sempre, ele é submisso, né, à sua relação de trabalho. Então, a Câmara de Vereadores propondo esse selo do motoboy amigo, das empresas que têm esse selo porque fornecem o banheiro, fornecem água, mineral, né? Isso traz a garantia do trabalhador de ter um mínimo de dignidade. O assunto foi debatido na Comissão de Direitos Humanos nesta terça-feira. Proponente do tema da reunião, o presidente da SEDECOM, vereador Eric Denil, do PCdoB, apresentou no encontro o projeto de lei de sua autoria que cria o selo Motoboy Amigo. Conforme dados apresentados na reunião, em Porto Alegre são cerca de 15 mil trabalhadores no setor. E a ideia do projeto é fazer com que o poder público possa incentivar espaços como bares e restaurantes a servirem de ponto de apoio para motoboys e motogirls. Assim, os estabelecimentos receberiam o selo de identificação. Falando de uma comunidade enorme aqui em Porto Alegre. E hoje não tem um espaço para carregar o telefone, os motoboys, para ir ao banheiro, para tomar água potável, um espaço para o descanso, né? Entre uma corrida e outra, por exemplo. Então, nosso PL, nosso projeto de lei, ele dialoga nesse sentido. A gente sabe que bares e restaurantes são locais privados, né? Mas a Prefeitura aprovando uma lei, nós da Câmara de Vereadores aprovando uma lei, eles também têm um incentivo, têm uma base jurídica também de topar a ideia. Realmente é muito importante que a categoria dos motoboys, dos ciclistas e também daqueles que fazem entrega com as bicicletas tenham pontos de apoio para que a categoria tenha dignidade, que certamente esse projeto de lei, quando for a votação aqui na nossa Câmara, no plenário, terá uma grande aceitação, não importa que partido, porque todos nós somos sensíveis aos trabalhadores, né? E justiça deve ser feita sempre. A expectativa é de que o projeto possa ser votado na Câmara Municipal no primeiro semestre deste ano. Ainda no encontro da SEDECOM, a representação do Sindicato dos Motociclistas Profissionais do Rio Grande do Sul lembrou que haverá paralisação nacional no dia 31 de março para cobrar respeito e dignidade com o trabalho da categoria. A Comissão de Educação e Cultura recebeu representantes dos blocos da capital. Eles criticaram a não realização do carnaval de rua na data prevista no calendário para a festividade. As apresentações estão marcadas para os dias 29 e 30 de março. O tema da reunião foi proposto pelos vereadores Jonas Reis, do PT, e Grazi Oliveira, do PSOL. Os parlamentares afirmaram que houve falta de apoio e organização da Prefeitura para o carnaval dos blocos de rua na capital. Na reunião, os organizadores dos blocos de rua demonstraram descontentamento por não terem sido contemplados pela Comissão de Avaliação e Seleção do FUNPROARTE. A não realização da festividade nos dias de carnaval, conforme calendário, também causou insatisfação de quem trabalha nesta área cultural. A vereadora Grazi Oliveira ainda destacou que as escolas de samba tiveram verba antecipada, o que não ocorreu com os blocos de rua, de acordo com a parlamentar. A vereadora também ressaltou que o carnaval precisa ter a mesma importância para a prefeitura, a exemplo do que ocorre com outros eventos importantes, como o 20 de setembro. O coordenador do Fundo Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultural, Paulo Renato, informou que de 54 organizações inscritas, de acordo com as normas do edital, 20 foram selecionadas pela Comissão de Avaliação e Seleção. Ele argumentou que vários blocos não foram escolhidos devido a um regramento em que CNPJs MEI não podem
podem participar do edital, apenas CNPJs como empresas. Clóvis André, assessor especial da Secretaria Municipal da Cultura, sugeriu uma nova redação da Lei 6619 de 1990, também conhecida como Lei de Lamar Machado. Ela prevê o carnaval como evento oficial, referindo-se apenas às escolas de samba, sem contemplar os blocos de rua. Rosane Dalsasso, presidente do Conselho Municipal de Cultura, defende que os editais de blocos precisam ser feitos um ano antes para que os organizadores possam se programar. Ela observa que os 8 milhões de reais destinados ao carnaval não contam valores para os blocos. José Claudemir, representante da União dos Blocos de Carnaval de Porto Alegre, disse que em cidades como São Paulo e Belo Horizonte houve investimento nos blocos de rua e ocorreu um crescimento considerável da população que adere à festividade. Claudemir cobrou que datas e locais sejam informados com antecedência para melhor organização das apresentações. Sobre a alteração na lei de Lamar Machado, o presidente da SESC, vereador Rafael Fleck, do MDB, explicou como a comissão pode auxiliar. Esse foi o encaminhamento hoje da nossa reunião, né, na discussão com os blocos, os representantes dos blocos, da Secretaria de Cultura e Desenvolvimento Econômico, é que se atualize a lei. Então nós vamos agora trabalhar com as nossas assessorias técnicas, né, propor um projeto de lei, uma minuta de projeto de lei, vamos discutir com os blocos e também com as secretarias envolvidas, então para atualizar a legislação, para que possamos ter um carnaval de 2026 bem melhor que esse de 2025. Ao fim do encontro, a vereadora Grazi Oliveira determinou os encaminhamentos da reunião. E o principal encaminhamento que a gente fez hoje foi sobre a lei de Lamar Machado, que ela é desde 1990 e que precisa de alteração nesse texto, né? Que garante o carnaval de escola de samba, mas não fala sobre o carnaval de rua. Então nós precisamos garantir que esteja na lei e também garantir que haja recursos para o carnaval de rua poder acontecer. Então também falamos sobre a importância de olhar para a LDO, fazer alterações, garantir que haja recursos para o carnaval, para a gente poder botar o bloco na rua. Porque a gente, na verdade, está reivindicando que o carnaval aconteça no carnaval. Né? Quais foram os problemas de desorganização ou organização que não fez com que o carnaval pudesse ter acontecido no carnaval, que os blocos pudessem sair no carnaval. Então a gente entende que é preciso ter um calendário, uma programação organizada, que haja uma programação de carnaval feita pela prefeitura e que garanta e que fomente, né, que esses carnavais sejam eles, que esses blocos sejam eles profissionalizados através de produtoras ou não, possam ter o direito de ir para a rua. A CPI da Pousada Garoa ouviu na segunda-feira o coordenador da Pastoral do Povo da Rua. Elton Bozeto lembrou que trabalha há mais de 30 anos com a população em situação de rua. Ao responder questionamentos dos vereadores, contou que após o incêndio na unidade da Avenida Farrapos, houve dificuldade para identificar as pessoas que estavam no local. A FASC não disponibilizou uma informação com o nome das pessoas que estavam ali, significa, em primeiro lugar, o não cumprimento da política, segundo lugar, uma negligência total com a situação em que as pessoas estavam envolvidas. Porque se eu não tenho minimamente um cadastro, como é que eu vou prestar atendimento numa situação de emergência, por exemplo, como o fato que ocorreu? O coordenador da pastoral ainda acrescentou que houve relatos de que no momento do incêndio, alguns moradores precisaram pular as janelas para escapar das chamas. A pousada estava com as portas trancadas, então aqueles que conseguiram sair é porque saltaram pelas janelas, dada a condição difícil de acessar a rua, porque a pousada fechava as portas às 23 horas e só abria ao amanhecer, durante a manhã, no amanhecer do dia. Então isto indica para nós de que, na verdade, as pessoas não tinham acesso à rua para poderem sair livremente e, sobretudo, salvar suas vidas naquele momento da ocorrência. Para o relator da CPI, vereador Marcos Felipe, as imagens serão fundamentais para esclarecer o conflito de depoimentos. O ex-secretário Léo Voigt, ele comentou que as portas dos quartos eram fechadas por fora pelos próprios moradores. Quando eles saíam, eles fechavam a porta para que ninguém entrasse no quarto e pegasse os seus pertences, né? Foi o que o ex-secretário comentou.
Hoje o relato do Elton da Povo Pastoral foi um pouco diferente e também relatou essa questão de que eles fechavam às 23 horas e abriam só ao amanhecer. Então, como agora a gente tem um conflito ali de depoimentos, a gente não teve uma cariação um na frente do outro, mas são conflitos de depoimentos, as imagens elas podem ser esclarecedoras, né? O presidente da CPI informou que a Guarda Municipal vai disponibilizar à comissão imagens de momentos antes e depois do incêndio na Pousada Garoa. O vereador Pedro Ruas ainda avalia que o segundo dia de depoimentos foi de extrema importância para trazer esclarecimentos à CPI. Nós conseguimos já identificar algumas questões bem sérias, do meu ponto de vista. Uma delas é que havia um trancamento da porta, portão principal, às 23 horas. As pessoas não podiam nem entrar e nem sair. Disse a testemunha aqui que as pessoas que saíram se atiraram pelas janelas. No incêndio ocorrido no dia 26 de abril de 2024, 11 pessoas morreram e 14 ficaram feridas. A CPI tem nova rodada de oitivas na próxima segunda-feira, a partir das 9h30 da manhã, com transmissão da TV Câmara. A Câmara aprovou na sessão de segunda-feira a criação de 4 frentes parlamentares. O plenário também foi favorável a uma moção de solidariedade. O conteúdo das propostas e os autores podem ser conferidos no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E o espaço da Tribuna Popular foi ocupado na sessão de segunda-feira pela Associação Educadora São Carlos. A entidade apresentou aos parlamentares o trabalho realizado na gestão de hospitais aqui na capital. A associação compareceu ao Legislativo a convite da presidente da Câmara, vereadora comandante Nádia, do PL. A AESC é uma entidade sem fins lucrativos e mantenedora de 2 hospitais em Porto Alegre, o Mãe de Deus, no bairro Menino Deus, e o Santa Ana, no Centro Histórico. O diretor executivo e corporativo da associação, João Batista Feijó, lembrou que no ano passado, o Hospital Mãe de Deus foi atingido pela enchente, o que gerou um prejuízo de 150 milhões de reais. Ele destacou a complexidade da ação para a transferência dos 278 pacientes que estavam internados quando a água atingiu o prédio. O diretor também relatou que o hospital voltou a operar 30 dias após a inundação. João Batista Feijó ainda observou que o parlamento tem sido parceiro da instituição. Do ponto de vista financeiro, através de emendas para custeio, né? Por exemplo, o Hospital Santa Ana, né? O Hospital Santa Ana, esse ano, o orçamento dele é de 85 milhões de reais, sendo que 1/3 vai ser colocado pela ESC, 1/3 pelo Ministério da Saúde, tem mais um valor de 12 milhões pela Prefeitura e nós precisamos de mais 16 milhões e meio para fechar o orçamento, ou seja, manter o mesmo nível de serviço, mesma quantidade de atendimentos durante o ano que a gente tem programado e não reduzir serviço, entendeu? Então nós precisamos dessa ajuda, eu falei, eles são 16 milhões e meio de reais para custeio. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere aí, no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o YouTube da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!